Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Nós vamos hoje falar um tema que, pelo menos, eu ainda não tive a oportunidade de ver esse tema dentro de igreja, né? Está sendo também um desafio, mas nós não podemos, vamos dizer assim, né, deixar de falar de algo que está tão inerente nos dias de hoje, né? A gente tem ouvido falar muito sobre inteligência artificial, né? E às vezes a gente não conhece a amplitude disso. Para a gente começar, eu vou ler um texto da palavra do Senhor. Se você quiser abrir, vai estar aí no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. E a palavra do Senhor, ela é uma profecia que ela nos atenta para alguns detalhes, né? A palavra do Senhor diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E para a gente entender um pouco sobre o que a gente vai falar aqui hoje, a gente precisa entender sobre esse ciência se multiplicará. E eu quero dizer uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam sobre inteligência artificial, que existe mesmo, de certa forma, nós devemos ter alguma espécie de temor sobre isso? Respondo a você, sim. E a gente vai explicar por quê. Mas uma coisa quero que você enxergue: existe, na história da humanidade, 3 ondas de caos. A mais grave delas se chama energia elétrica. Ou seja, se acabasse a energia elétrica do mundo inteiro, o mundo entraria em caos. Muitas pessoas iam morrer, ok? Hospitais iam fechar, aviões não iam decolar, e os que estivessem no ar iam cair. O mundo entraria em caos e voltaríamos à idade das cavernas. Obviamente que isso é algo extremamente remoto, mas é para você entender que é o maior nível de caos que existe. O segundo nível de caos, quem adivinha aí? Pastor Carlos Lima, que é um homem antenado. Qual seria a segunda onda de caos? Seria se acabasse a internet. Se a internet acabasse, o mundo também acabaria. Vocês sabiam disso? Por quê? Aviões, hospitais, tudo que nós fazemos hoje depende de internet. Ninguém mais vende, ninguém mais compra, o mundo entraria em um caos. E o terceiro caos, preste atenção, que às vezes as pessoas não sabem disso, é se todas as inteligências artificiais existentes hoje acabassem. O mundo também entraria em caos. Você sabia disso? E eu vou te explicar para você que inteligência artificial, nesse momento, já está em muitos lugares, em muitas coisas que você usa, que você faz e você não sabe. E como é importante isso? Para você entender um pouquinho, nesse texto de Daniel fala que a ciência se multiplicaria. Então, na linha do tempo, essa aqui é uma linha da linha do tempo. No primeiro ponto da linha, foi em 1950. Tem alguém aqui que nasceu antes de 1950? Não, né? Mas em 1900, é porque é o próximo, em 1900, foi feito um levantamento. Olha bem, hein? 1900. Que o conhecimento humano
ele dobrava a cada 100 anos. Nessa época, obviamente, só existia livros, ou às vezes conhecimento oral. Então fizeram um estudo e identificaram que nos 100 anos anteriores, ou seja, 1800, 1700, o conhecimento do mundo dobrou. Aí, 1950, que foi onde eu falei, ou seja, de um para outro, 50 anos, entenderam que nos 25 anos subsequentes, o conhecimento humano dobrou. Então, em 1925, já tinha dobrado o que tinha em 1900. E em 1950, o conhecimento também dobrou. Aí, por isso que eu perguntei aí, quem nasceu antes de 1950, ou quem é não tão velho, vai lembrar que uma das grandes fontes de conhecimento do mundo, e que nós usávamos isso, e o pastor Carlos Lima vai lembrar, é das enciclopédias. Qual era a maior enciclopédia conhecida, escrita do mundo? Todo mundo sabe, a Barça. Quem não tinha aquele monte de livro cor de vinho, não era? Então fizeram essa pesquisa, mas eu vou te falar o que aconteceu no meio do caminho. Em 1946 foi criado o primeiro computador, você sabia disso? Que era do tamanho disso aqui tudo, era enorme, se chamava ENIAC, e ele processava menos, muito menos, do que o seu celular hoje, mas foi o primeiro, e isso proporcionou ao mundo um grande salto. A partir disso, nós vamos ter agora um segundo salto, que em 1960 se criou a internet, que até então se chamava ARPANET. A partir daí, no ano 2000, foi feito outro censo e o conhecimento dobrou a cada ano. Você está entendendo por que o computador e a internet mudaram o mundo? Em 50 anos, o conhecimento da humanidade dobrou a cada ano. Então, a gente pode dizer que nesse período aqui, o conhecimento humano aumentou muito mais do que o resto que existia para trás. Por quê? Porque antes nós guardávamos as coisas em livros, em manuscritos, agora nós guardamos em meio digital, então isso é infinitamente maior. Está dando para entender como que a ciência se multiplica lá da profecia de Daniel? E aí, olha que coisa, em 1995 foi criada a internet no padrão que nós conhecemos hoje, que é a World Wide Web, www, que é a internet que você conhece, que você entra lá no seu celular, ou então no seu computador, digita alguma coisa, pesquisa no Google, né? Ou seja, aquela internet mais emergente, aquela que você enxerga imediatamente. Eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão aqui já usou alguma coisa na internet. Antigamente, o pastor Eduardo que chegou vai lembrar, quando nós estudávamos, a gente ia para a biblioteca fazer pesquisa. Agora nós usamos o pai dos burros, que antes era o dicionário, agora é o Google. Então, nós entramos lá, pesquisamos alguma coisa, e vem uma série de informações que estão espalhadas em vários lugares do mundo e que está acessível. Em 1995, fez com que em 2023, que é o ano que nós estamos, o conhecimento dobra dia sim, dia não. Vocês entendem o volume disso? Entende quando Daniel fala que a ciência se multiplicaria? E nós estamos nessa vibe, dia sim, dia não, todo o conhecimento acumulado do mundo dobra. Por quê? Porque uma das coisas que a World Wide Web proporcionou para nós
é que com o celular nós conseguimos replicar conhecimento numa velocidade assustadora. As faculdades criam conhecimento, as pesquisas criam conhecimento, nós geramos conhecimento de alguma forma ou de outra. Então, a ciência se multiplicou de uma forma grandiosa. Por isso que eu comentei no início sobre os 3 caos. A internet é o segundo caos da história. Se ela parasse, o mundo acaba. Vocês sabiam disso? O mundo acaba. Não é mais o mundo sobrevive, não, o mundo acaba. Tudo o que estamos fazendo, telefonia, comunicação, avião, transporte, venda, compra, tudo está na internet. O mundo acaba no sentido que eu estou dizendo, não é que vai... É que voltaríamos à Idade das Pedras, né? Voltaríamos a um mundo que totalmente similar. Mas agora nós estamos nessa terceira onda, ou seja, agora a inteligência artificial, sem ela também nós estamos sujeitos, como a internet. E aí nós vamos falar alguns aspectos aqui sobre isso. Primeira coisa que tem que entender, que sempre houve uma tentativa do homem de imitar Deus. Isso é fato. Então, só esses 3 exemplos do assunto de hoje. Ó. Quem criou a inteligência natural? Deus. Deus. A palavra inteligência está subentendida na Bíblia em vários aspectos. Quando Deus cria o homem, os animais Deus cria pela sua palavra, mas quando Ele cria o homem, Ele sopra sobre o homem o fôlego da vida, e Ele dá ao homem uma coisa que nasce no coração de Deus, que é a inteligência. Isso já é cientificamente provado, que não teria, hoje é unânime nos cientistas, né, de que não teria como o universo atual que conhecemos sobreviver se não existisse uma inteligência que coordenasse todas as coisas. A gente sempre imaginou, por exemplo, o universo, né, como aquele desenho que você via na escola, de um sol e a Terra girando em cima, né, em volta do Sol, e você não imagina que o Sol gira em volta de uma galáxia, que a galáxia gira em cima de outra galáxia e assim por diante, e que existe um movimento contínuo. Se esse movimento fosse 1 milímetro diferente, a vida não existia. Então já é claro que existe uma inteligência que já veio de Deus sobre nós, e aí o homem vem buscando um artifício para imitar a inteligência, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto aqui. Um outro ponto, quem criou o universo? O pessoal está meio retraído aí, né? Quem criou o universo? E aí o homem, numa outra tentativa, a gente tem aí o metaverso, que é o paralelo, né, de tentar ir para outro mundo diferente do que Deus criou. Ok? E a gente tem a alma. Quem criou a alma? E aí vem o homem com outra tentativa para criar uma coisa que você já ouviu falar, que é Avatar, que não é um filme de pessoas azuis e também não é um filme de pessoas que dominam o ar, a água. Pessoal aí que é dos jovens vão entender o que eu estou falando. Então veja, sempre houve essa ideia de querer ser Deus. E nós sabemos que isso, na verdade, nasceu porque existe outro que queria o lugar de Deus, e a gente sabe quem é. Né? Bom, tem um texto na Bíblia que diz em Provérbios 2,6 que, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Por que eu estou falando isso? Porque, normalmente, o que você acha que é inteligência artificial? Quando a gente fala disso, você imagina uma coisa assim, ó. Não é? Alguma coisa meio malévola, maquinando, né? Uma série de circuitos robóticos, imitando
É igual a gente vê isso em filmes de ficção científica. E muitas vezes a gente vê isso em filmes, como nos filmes são coisas naturais, como, por exemplo, quem já deve ter assistido Star Wars. Inteligência artificial era algo comum. Filmes, vários exemplos que eu posso dar de inteligência artificial. Tem um que eu gosto muito, recomendo para você até pensar, chama O Homem Bicentenário. Pense sobre esse filme, que vocês vão ver que ele tem algumas coisas sobre o que eu estou falando aqui. Quem já assistiu vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas o que é inteligência artificial? É isso aqui, ó. Inteligência artificial a inteligência artificial é um campo da ciência que escreve programas de computador que buscam fazer o quê? Reproduzir o comportamento humano. Então, inteligência artificial não é um cérebro robótico, como alguns imaginam. Inteligência artificial são programas de computador que simulam algumas coisas que nós, seres humanos, fazemos. Como, por exemplo, nós conseguimos ver uma imagem e identificar nela cores. Então, a inteligência artificial usa isso também. Ela olha uma imagem e identifica cores. Uma inteligência artificial é um programa que pode pegar, por exemplo, uma foto, uma frase sua e criar uma foto. Você pode ir lá e dizer, eu quero uma imagem de uma pessoa que use óculos, careca, 1,80 m. Ele vai dar alguém similar ao pastor Eduardo, né? De alguém alto assim, né? Ou, às vezes, dependendo, estou quase lá, né? Falta pouco. Mas a inteligência artificial consegue fazer esse tipo de coisa. Consegue você, através de programas, reproduzir lógica. Então, a gente tem lógicas que a gente usa, ok? Por exemplo, você vai abrir uma gaveta que está fechada por uma chave. Qual é a lógica que você aplica? Uai, que eu tenho que pegar a chave para abrir a gaveta. E, obviamente, que a chave não vai estar dentro da gaveta, porque eu não vou conseguir fechar a gaveta e botar a chave lá dentro, ok? Isso parece simples, mas isso é lógica. Você trabalha com lógica todo dia. Você vai ligar o seu carro, você senta, gira a chave, né? Tudo isso é lógica. Algumas coisas a lógica vai dar errado, se você não seguir os procedimentos que ela tem. Então, um programa de computador faz a mesma coisa. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que isso aqui existe há muito mais tempo do que você imagina. Um exemplo, quem já viajou de avião, levanta a mão aí. Você sabia que você voou? Eu vou usar um voo curto, Vitória-Rio, que deve dar aí 1 hora de voo. Dessa 1 hora, pelo menos 40 minutos foi uma inteligência artificial que dirigiu o avião, ou pilotou o avião até o destino, você sabia? Essa inteligência artificial se chama piloto automático. Ele simula o comportamento de um piloto através de algumas variáveis lógicas, como temperatura, altura, pressão atmosférica, distância, etc, etc, etc. Hoje, a gente tem mais aprimorado isso. Existem aviões hoje que conseguem decolar e pousar sozinhos, sem a necessidade de piloto, porque são inteligências artificiais mais evoluídas. Mas isso é normal. Você já viajou de avião, então você já foi ligado a uma inteligência artificial sem saber. E assim como existem várias inteligências artificiais hoje, por exemplo, na área de saúde, já existe técnicas cirúrgicas que são feitas por inteligência artificial, e o médico só faz as devidas orientações. Então, na verdade, tudo é programa de computador. Ok? Você precisa saber programação? Não. Mas o que eu estou querendo te dizer é para você desmistificar que existe uma diferença muito grande entre inteligência artificial e robô.
Nas indústrias, você já vê que existem robôs que fazem carros há muito tempo. Agora, esses robôs já estão aprimorados com a inteligência artificial. E o que isso ocorre? Existem alguns pontos que a gente precisa entender. Então, vamos lá. A inteligência artificial, ela foi criada por Deus, sim ou não? Não, ela foi criada por humanos. Então, se ela foi criada por humanos, ok? Ela não é, vamos dizer assim, na inteligência natural, porque quem tem inteligência natural somos nós. Então, se ela foi criada por humanos, ela tem limitações. Isso é um fato, ok? A gente não acha que a inteligência artificial vai ter autoconsciência. Presta atenção, inteligência artificial não tem alma, não tem espírito e não tem consciência. E isso nunca vai existir. Então, não existe coisas, igual você assistiu o filme do Exterminador do Futuro, que tinha a Skynet, que ela teve uma inteligência por si só e que isso não vai existir. Porém, como eu disse lá no começo, existem coisas que precisamos temer. E aí eu vou falar aqui sobre isso, para que você pense. Outra coisa, a inteligência artificial é usada para tarefas específicas. Nós somos diferentes. Nós nos adaptamos à tarefa. Ok? Isso, uma inteligência artificial, ela não é assim. Ela não faz tudo se ela não estiver programada para fazer. E nós somos diferentes. Nós nos transformamos, nós nos adaptamos, e aí trazendo até para o nosso ambiente. O Espírito Santo nos muda, nos transforma, nos modifica. Isso não acontece com a inteligência artificial. Eu até vi um comentário de um pastor recente, que ele usou uma inteligência artificial para fazer um sermão, e ele disse o seguinte: olha, eu acho que o Espírito Santo usou essa inteligência artificial. Não faz sentido, porque o Espírito Santo habita em nós, não em um programa de computador. Ok? Ele pode nos usar para fazer esse programa de computador ser melhor, mas não o programa por si só gerar algo. Isso não faz sentido. Ok? Outro ponto importante, a inteligência artificial são baseadas em algoritmos. O que é algoritmos? São como se você já pensasse com antecedência tudo o que vai fazer e usasse uma lógica. Quem conhece um pouquinho de programação de computador sabe melhor isso. Mas nós somos diferentes, nós mudamos conforme a experiência. Nós temos emoção. A emoção nos faz agir diferente da lógica, enquanto que uma inteligência artificial só segue a lógica a qual ela foi programada. Ela não toma a iniciativa para mudar se ela não tiver sido programada para isso, e nós não. Dependendo da emoção que você faz coisas sem lógica. Você já fez alguma coisa que você pensou assim, por que eu fiz isso? Não tinha sentido nenhum eu fazer? Porque é emoção. Isso é algo que muitas vezes até foge do seu próprio controle. Ok? Por quê? Porque existe um ser humano com uma série de pensamentos que se conectam entre si e geram outros pensamentos. A gente chama isso de sinapse, né? Pensamento gerando pensamento e criando outras, e à medida que o tempo vai passando, você muda, você se ajusta ao ambiente. Por exemplo, coisas simples. Você gosta de coisas hoje que quando você era criança você não gostava, e vice-versa. Porque você se adapta ao tempo, você pega as experiências do meio e você reage a elas. Isso não ocorre com uma inteligência artificial, ela tem que ser programada para isso. Existem algumas evoluções, eu vou falar sobre isso. Por quê? Nós interagimos com o meio a partir dos 5 sentidos, ok? Principalmente a visão. A inteligência artificial hoje já permite ver, ok? Ela tem câmeras que fazem isso,
Mas existem programas que eles enxergam a imagem e tratam coisas na imagem. Por exemplo, você no seu celular, você vai bater uma foto de alguém, e ele, através de uma pequena inteligência artificial que existe nele, ele já detecta o que é um rosto ou não, e coloca um quadrado no rosto da pessoa. Algumas evoluções aí, já até se essa pessoa ele encontrou na internet, ele já põe o nome da pessoa em cima automaticamente, se ele encontrou no Facebook, ou no Instagram, ou em alguma rede social, a qual o seu celular esteja plugado, o quadradinho aparece e o nome da pessoa já aparece em cima. Já existem celulares, já há um bom tempo, que você tiver uma única pessoa, e a pessoa sorri, a foto bate. É uma inteligência artificial que detecta o seu sorriso e fala, opa, está sorrindo, se está sorrindo, bate a foto. É lógica, ok? Mas já existe detecção de imagem, né, e de reações dessa imagem, mas porque elas são previamente programadas, ok? Não é porque ela sentiu, analisou, né? Então é importante a gente entender isso. Outra coisa, as inteligências artificiais, elas podem ser maiores que os seres humanos em algumas tarefas repetitivas, sim. Elas vão fazer algumas coisas mais rápidas, ok? Mas são tarefas específicas, ok? Mas ela não replica as habilidades de um ser humano, em todos os seus aspectos. Existem duas coisas que formam principalmente o caráter do indivíduo: habilidades e competências. O que são competências? Você estudou, você fez diplomas, né, teve cursos, mas existe a habilidade. Tem pessoas que têm uma habilidade de se comunicar muito melhor, tem outras que têm a habilidade de convencer. Eu lembro quando eu era mais novo, não sei se vocês já ouviram esse nome, de um cara na televisão chamado Ciro Bottini. Ele era o dono do Shoptime. Ele vendia pelo um canal da televisão, que a gente ligava, lembra disso? A gente ligava para comprar, quando não tinha internet, né? Ele é uma pessoa que você assistia o programa, por incrível que pareça, ele vendia eletrodomésticos, mas uma estatística foi feita que o maior público dele eram as crianças, porque elas gostavam de ouvir ele falar, compre, 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 e a criança virava, mãe, compra aquela máquina de lavar, compra aquele ventilador, porque ele tinha uma capacidade de convencimento muito grande. Tem pessoas que são assim. Às vezes você vai comprar alguma coisa, você nem estava precisando, mas a pessoa foi tão argumentativa, que você entrou numa loja, passou até estava comentando sobre isso, né? Existe uma estratégia, até no supermercado. Você chega no supermercado, tem uma promoção de um produto muito barato, mas pode ter certeza, tem outros produtos que eles estão ganhando muito mais e colocam perto. Aí você passa naquele setor que tem aquele produto e tem alguma coisa te pedindo para levar outra coisa, porque alguém pensou, usou uma lógica para isso, para cativar. Então, isso é uma habilidade cognitiva de alguém de marketing, por exemplo, né? Então, entenda isso. Nenhuma inteligência artificial substitui o seu poder de análise, o seu poder de pensamento, as suas habilidades. Tem pessoas que têm habilidade com manufatura, com lidar com marcenaria, por exemplo. Negócio fantástico, né? Tem pessoas que fazem coisas com marcenaria, com a habilidade, e às vezes nem fizeram um curso, viram alguém e replicaram. Uma inteligência artificial, para fazer isso, ela precisa ser pré-programada para isso. Então, entenda que ela nunca vai fazer a gama de coisas que você faz. Porém, inteligência artificial tem benefícios também, assim como tem malefícios. E aí a gente vai falar de alguns benefícios legais sobre isso. Primeiro, que é muito comum, automatização de tarefas, coisas repetitivas. Um exemplo que eu comentei é do piloto automático dos aviões. Você está lá no avião, chega numa determinada velocidade, daqui a pouco o piloto passa por você andando no meio do corredor, conversando com alguém, tomando um café, e o copiloto está lá. Você acha que ele está lá acordado? Nada, está dormindo, está no Instagram.
Por quê? Porque a aeronave está no piloto automático. E aí toda uma inteligência daquilo ali está cuidando do voo, né? Com uma série de variáveis imensas que foi pré-programada para isso. Você vai ver essa aplicação, por exemplo, dentro da indústria automotiva. Já existe inteligência artificial para colocação de peças com uma velocidade muito grande. E aí você fala assim, mas vai tirar emprego? Depende do que você está analisando. Na ótica limpa, vai. Mas vai criar outros. Vai ter mudança. Já existe, né? A gente já sabe que a indústria automotiva já mudou muito nos últimos 30, 40 anos na velocidade de fabricação e etc. E outras indústrias que a gente vê a aplicação de inteligência artificial, né? Então, a ideia de automatização de processos é muito grande, né? E outra coisa, atividades perigosas, já existem inteligências artificiais ligadas a equipamentos de drones, por exemplo, que vão detectar fumaça em ambientes de incêndio, para achar o foco do incêndio, em vez de um bombeiro se arriscar, porque é uma atividade perigosa, ele já vai lá, detecção de bomba, né? Então, já faz uma pré-programação na inteligência para ela conseguir analisar o ambiente e detectar algo visual, como uma bomba, para mostrar a imagem para quem está lá fora, para ele verificar os tratamentos. Então, isso é um benefício, né? Eu tive lendo uma estatística dos bombeiros, que isso nos Estados Unidos reduziu em mais de 40% de morte dos bombeiros lá. O uso de drones com inteligência artificial. Entende? Então, é um benefício. Isso a gente não pode negar, né? Já existe isso. Alguém já tem aqui em casa aspirador de pó automatizado? Aqueles que você solta ele lá e ele aspira a casa para você. Já existe esses com inteligência artificial. Ele começa a andar dentro de casa, ele vê um ressalto, ele sabe que detecta o ressalto e passa por cima do ressalto, ele detecta o tipo de sujeira, e depois que termina, ele te manda uma mensagem no seu celular, dizendo assim, a casa está limpa. Isso já é normal. Ano retrasado, teve uma matéria não sei se alguém teve aqui, a Samsung foi processada, porque ela estava mandando imagens da casa para a nuvem dela, para o proprietário ver o que o robô estava fazendo. Só que aí isso vazou, então tinha pessoas que estavam olhando a casa essa casa tem um cofre, essa casa tem um computador caro, e aí estava gerando informação para assaltante, para você ver. Mas a inteligência artificial já se aplica nessas coisas, né? Outro ponto que é muito em moda agora, tomada de decisão a nível de análise de dados. Hoje a gente está uma febre de um cara chamado ChatGPT, né? Muitos estão usando. Por quê? Porque ele consegue fazer uma coisa interessante, ele simula a síntese, ou seja, em um curto espaço de tempo, ele lê várias informações e sintetiza. Olha bem, quando você ia fazer uma pesquisa na escola, você ia na biblioteca, pegava uma série de livros, pegava textos, anotava, e aquilo você juntava e fazia uma resenha, um resumo que o professor pedia. Com o Google, você diminui um tempo, você vai lá, bota a informação, pega vários outros textos e faz a mesma coisa, num tempo muito menor. Com o ChatGPT, você ainda faz um tempo menor ainda, porque você diz para ele, faça para mim uma resenha de 10 linhas sobre o assunto tal, 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 tal e tal. Eu até, numa próxima oportunidade, se o pastor me der, eu vou falar sobre aplicações disso, e eu vou trazer algumas inteligências artificiais aqui, ao vivo mesmo, de a gente fazer algumas coisas para vocês verem o poder. Eu já simulei testes com o ChatGPT do tipo, faça um sermão de 1h30 sobre a volta do Senhor Jesus. Represente isso com entusiasmo e amor. O que veio foi fantástico. Mas você precisa saber perguntar. Você precisa ter os elementos.
mas ele faz aquela garimpagem muito mais rápido, porque ele vai ler tudo aquilo que o Google tem e vai simular sintetização. Em algumas situações, você vai ter que melhorar a concordância, porque, já que ele foi feito por seres humanos, ele não é perfeito. Mas você consegue ter um resultado muito mais rápido do que a pesquisa do Google. Existem 3 inteligências artificiais nesse nível que estão em alta. O ChatGPT é uma delas, né? Existe o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Quem tem Alexa em casa aí? Opa! Então, você já pode integrar na versão nova do Alexa com o Gemini, quem tem. Por quê? Você pode falar com a sua Alexa, que até então você falava assim, Alexa, que horas são? Não é assim? Alexa, qual a temperatura? É um assistente comum. Mas com o Gemini você pode falar assim, Alexa, faz um resumo para mim sobre as técnicas culinárias para fazer um bife Wellington. Ela vai ler em vários lugares e te falar, olha, vimos aqui algumas opções que você faz isso, 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 vai te dar a receita, o tempo, o ingrediente. Ela vai fazer uma análise muito mais sucinta. Então, o Gemini já é algo já ligado. Uma outra emergente que você vai ver, quem usa a internet já deve, não sei se viu, chama Copilot. Ele já existe dentro dos navegadores atuais, principalmente os da Microsoft. Então, você já pode, por exemplo, abrir uma planilha do Excel e falar assim, Copilot, analisa para mim essa planilha e me diz qual a melhor rentabilidade se em 2024 o dólar aumentar em 3%. Ele vai fazer. Faz para mim uma apresentação do PowerPoint sobre algum assunto específico que você queira, coloque algumas imagens relevantes, ele já vai fazer para você. Entende? Então, tem muita coisa hoje que vai facilitar a sua vida. Mas te lembrando, tem que ser pré-programado. Ele não vai te ligar de noite sozinho e falar assim, né? Lauro, tive uma ideia. Ele não vai fazer isso, ok? A não ser se você programou ele para fazer, ok? Outro ponto legal, personalização, está crescendo muito. Hoje você consegue coisas mais personalizadas, serviços personalizados. Já existem inteligências artificiais que você pode pedir, aproveitando que eu estou olhando para a Marisa, você pode falar assim, eu estou querendo decorar um quarto de uma casa de 50 metros quadrados, pequena, com 3 cômodos, eu tenho um orçamento pequeno de 60 mil reais, o que eu posso fazer? Ele vai te dar uma série de opções de desenho com os custos já embutidos para você analisar. Fica triste não, mas isso acontece, tá? Já existem inteligências artificiais que você quer, por exemplo, eu quero fazer uma camisa, eu quero um logo da minha empresa. Fala para ele, olha, a minha empresa vende isso, 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 faz aquilo, sugira um logo para mim, ele vai fazer. Esse é o Canvas. Quem tem o Canvas Pro pode dar uma procurada, é um produto legal. Também vai te dar muitas ideias sobre isso. E várias outras inteligências que estão aí hoje, essa parte de personalização, até design de carro tem inteligência artificial cuidando disso, tá? Já existem hoje inteligências que cuidam da aerodinâmica, tá? Inclusive, carros de Fórmula 1 já possuem inteligência artificial na sua estrutura, para que quando o piloto ele conseguir fazer uma curva de forma com que ele consiga aproveitar a melhor aerodinâmica do carro. Então, já tem uma inteligência artificial que orienta o piloto a fazer isso, tá? E aí você está começando a ver, isso já acontecia, a gente vai separar o mundo da Fórmula 1 antes e depois do Ayrton Senna, mas hoje em dia ganha a Fórmula 1 quem tem o melhor carro, isso é inevitável, ok? Outro ponto é inovação, já existem inteligências artificiais, e aí eu quero te falar uma coisa interessante, para você pensar, existem muitas doenças hoje, que não temos cura, porque o tempo de pesquisa é muito longo, às vezes para certas doenças ter uma cura mais efetiva,
precisa de muito experimento, muitas palestras, muitos estudos. Já tem uma expectativa de que as inteligências artificiais nos próximos 10 anos vão achar curas para doenças que nós ainda não encontramos, porque eles têm a capacidade de processar dados milhões de vezes mais rápido do que a gente, ok? Então, eu li um estudo de oncologista essa semana, eu tenho um amigo que é bem proeminente nisso, oncologista, que já tem inteligência artificial, já buscou 95% de cura de alguns cânceres, por conta de pesquisa. Entende que isso é fenomenal? Então, é um benefício, é algo fantástico, se for usado da forma correta. Até aqui, amém? Espero que eu não tenha enchido todo mundo de tanta informação até agora. Estou tentando ser sucinto, porque isso é um mundo muito amplo, tá? Se a gente fosse falar de inteligência artificial como em cada detalhe disso, a gente tinha que talvez fazer um seminário aí de alguns meses aí. Bom, e nós temos também o lado ruim da história. Lembra que eu falei lá no início? Temos que temer, sim, ok? Primeiro, isso aqui é inevitável, perca de emprego, ok? Muitas inteligências artificiais nos próximos anos vão fazer extinguir alguns empregos. Eu vou te falar um negócio que é muito louco, mas até programação, algumas inteligências artificiais já tirou o emprego de gente. Existem inteligências artificiais que já reduzem o tempo de um programador que gastava 1 ano para fazer um sistema e faz em 1 semana, porque ela faz a parte que é repetitiva, deixando para os programadores a parte que precisa de raciocínios maiores. Então, de certa forma, vai exigir menos dos programadores esse tipo de ação, tá? E isso já é uma realidade, tá, gente? Já tem hoje no mercado programas que foram desenvolvidos com inteligência artificial, já inclusive pode estar na sua empresa. Eu só não vou falar o nome de algumas empresas, porque senão fica chato, né? Mas depois, se alguém quiser saber, me pergunte, eu te falo alguns sistemas que existem no mercado, que atendem pequenas e médias empresas para comprar e para vender, que foram desenvolvidos com inteligência artificial. Outra coisa, na manufatura, a gente já conversou algumas coisas, né? Isso é inevitável e vai aumentar mais ainda, né? E já existe o transporte, vocês já devem estar assistindo, coisas do tipo carro autônomo. Já existe um estudo de que no futuro recente não vai ter motorista mais, só vai quem gosta. Você vai chegar na rua, vai pedir um Uber, vai vir um Uber sem motorista. Isso em alguns lugares do mundo já existe. Você vai ter um transporte de caminhão lá, levando uma carga de um lugar a outro, sem motorista. Já existem entregas em alguns países que são feitas por drones. Inteligência artificial, já tirando o emprego do correio. Ok? Isso é inevitável, tá, gente? Isso é inevitável. Mas de certa forma, eu falei, é um malefício? Porque isso vai crescer em grande escala. E aí as pessoas vão ter que se adaptar muito mais rápido do que se adaptam hoje. Ok? Outro ponto, armas autônomas, isso já é uma realidade, tá? Infelizmente. Já existem muitas armas de governos. Por exemplo, em Israel já existe inteligência artificial como monitoramento antimíssil. Isso há muitos anos. E ela se aprimora, e detalhe, as inteligências artificiais, abrindo um parênteses, você acha que não, já existem algoritmos de autoaprendizado, isso se chama machine learning. Ou seja, a máquina analisa um fato que ela não foi programada, mas ela mesma cria um programa para se autoprogramar. Entende isso? As implicações, ela pode, por exemplo, você imagina, ela controla um conjunto de mísseis. Se ela entender que há uma determinada ameaça e não tiver nenhuma válvula de escape nela, ela pode disparar um míssil por conta própria, se ela foi mal programada. E isso já existem
mísseis que são teleguiados por inteligência artificial, existem helicópteros com armamento que já não tem piloto mais, ok? Isso é perigoso? É perigoso, porque se uma inteligência dessa, lembra, inteligência artificial foi criada por quem? Humanos. Pode acontecer falhas, como já aconteceu algumas, tá? É porque, assim, já houve casos de drones com armas disparar em civis por erro de inteligência artificial. Isso já existe, ok? Então, esse é um ponto que é malefício? Infelizmente. Perda de autonomia humana, isso é uma das coisas que mais preocupam hoje, inclusive existe debate sobre isso. Até onde uma inteligência artificial pode tomar uma decisão que ela foi programada? Existe um conselho de ética discutido sobre isso no mundo, inclusive na ONU, né? Porque um programador ou uma equipe de programação pode fazer uma série de coisas. Até onde uma inteligência artificial vai poder tomar decisões? Ele pode, por exemplo, falar, você imagina se tivesse uma inteligência artificial aqui que fechasse as portas da igreja. Se ela falar assim, está tendo um assalto na rua, e ela foi programada, está tendo um assalto, fecha as portas, e aí? A gente vai perder a autonomia? Aí você vai tentar abrir a porta, não consegue mais. Por quê? Porque tem que esperar ela detectar de que não houve um assalto na rua. Então, já existem inteligências artificiais que são estudadas para certas situações que vão tirar o poder de autonomia do ser humano. E isso é algo questionável, ok? Isso é algo preocupante. Por exemplo, diagnóstico de doença. A inteligência artificial foi programada para diagnosticar uma doença, mas será que ela está certa? Será que a opinião do médico precisa fazer uma análise melhor? E se ela foi programada para já tomar uma decisão, se ela detectar que ela tem certeza de que a doença é aquela? Eu vi um estudo que é sobre desfibrilador. Você já viu falar de desfibrilador? A pessoa passa mal, você bota pede a pessoa para afastar, existe uma descarga elétrica imensa. Já existe uma inteligência artificial usada em alguns hospitais para testes e também em ambiente militar, que se a pessoa tiver um ataque cardíaco, ela mesma vai lá e aplica a desfibrilação. E se a pessoa não tiver tendo um ataque cardíaco, foi similar? Quantas vezes você foi parar no hospital achando que estava tendo um ataque cardíaco e era porque você comeu feijoada demais? Até onde vai isso? É para preocupar, é para pensar, né? Porque, lembra, é feita por seres humanos, alguém pode errar. E aí você tomar um choque daqui, complicado. Outra coisa que já é estudo disso, isso que está escrito aqui, gente, não é algo que eu inventei não, tá? Isso. E eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa interessante. Vocês estão vendo esse slide, né? Quem fez? Inteligência artificial. Entendeu? Eu só dei uma conferida para ver se ela escreveu direito as coisas, né? Entenda que isso é um benefício importante, mas precisa da sua análise por trás. Veja, esse último item, já existe a ideia de monitoramento de atividade das pessoas. Hoje, quem tem celular, alguns celulares, você sabe que você pode ser localizado em qualquer lugar do mundo, né? Você tem um celular da Apple, por exemplo, que é o que é mais comum essa tecnologia, eu consigo te achar, ou aonde está o celular. Mas já existem inteligências, por exemplo, nos aeroportos em alguns lugares do mundo, que a pessoa passa na câmera, a câmera detecta a pessoa, dependendo da pessoa que vai uma informação, e a pessoa é presa. Você imagina se um governo começar a controlar isso? Você imagina se Hitler estivesse aqui hoje, e tivesse essa ferramenta? Ele poderia fazer uma inteligência para detectar todos os judeus que passaram por algum lugar, pelas características, e mandar prender. Não era assim que ele fazia? Naquela época, como é que ele fazia isso? Havia uma análise para saber quem era o judeu, então tinha toda um checklist, pegava a pessoa, cor de pele, media o nariz, media a cabeça. Hoje uma inteligência artificial faz isso instantaneamente. Você imagina se um dia vier um ditador
igual esse cara, e falar assim, não, vou fazer uma inteligência e vou controlar todo mundo no país. Ninguém sai do país, ninguém troca de cidade, se a inteligência vai detectar, manda tirar. Vocês já imaginaram? O pastor lembrou que é verdade, o anticristo tem a ideia do controle mundial. Estamos falando de algo que linka aí, tá? Isso é algo possível, não é nada impossível, não é ficção científica, isso não, tá? Isso pode acontecer. Já existe, por exemplo, em vários países do mundo, vou usar um país que é fora da ideia que você pode pensar, já existem hospitais lá em Dubai, que quando a pessoa entra no hospital, a inteligência artificial detecta se essa pessoa é médico, qual a especialidade dele, e já manda ele para o lugar certo. Você imagina se é uma coisa desse tipo, falar assim, não, esse cara aqui não pode entrar aqui, aí vem um monte de gente, leva o cara para outro lugar. É possível. Entenda que as coisas que até são boas, mas pode ser usada para o mal, né? E a gente vê, lá no livro, no texto de Daniel, diz que as pessoas correriam de um lado para o outro. Quando ele fala correr de um lado para o outro, ele está dizendo o seguinte, vai haver, as distâncias vão encurtar. Hoje o mundo já é muito menor do que quando eu era mais novo. Eu nunca imaginava que eu ia ter uma coreana dentro de casa. Eu estou com uma lá visitando, já é a segunda. E a discussão sobre o assunto da Coreia e como é as coisas, eu nunca imaginava que o filho meu ia sair do país, ia para alguns lugares, nunca imaginava, tudo era muito longe, a gente achava que as coisas aconteciam lá, não sei, e que nunca ia afetar. Hoje tem uma guerra na Ucrânia e a gasolina aumenta. Então, hoje as distâncias são menores, o mundo está correndo de um lado para o outro, a pessoa está num lugar, daqui a pouco está no outro. A internet permite que eu converse com uma pessoa no Japão, instantaneamente, tome decisões rápidas, inclusive, abrindo um parênteses sobre isso, em Apocalipse fala das duas testemunhas, que todos veriam o que aconteceria, então isso obviamente não vai estar todo o mundo num lugar só, vai estar nas redes sociais, em todos os aspectos do mundo, as pessoas vão ver que aquelas duas testemunhas morreram, e a Bíblia diz que alguns se alegrariam, trocariam presentes por conta dessas duas testemunhas, e que todo mundo veria. Então entenda que tudo está se conectando, e as inteligências artificiais estão entrando na nossa vida, caminho sem volta, e que a gente tem que prestar muita atenção. Amém? Eu separei uma notícia que diz o seguinte, está lá em El País, o nome do encarte, já até tem estudos, olha o que está escrito ali, eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V de um artigo de uma revista, tá? Equipe de especialistas investiga na Universidade de Oxford, então isso aqui está na internet, qualquer um é uma fonte de um jornal conhecido, tá? Que até a possibilidade da extinção do ser humano por conta da inteligência artificial. Então, você vê que até onde as pessoas estão com a mente pensando, de como isso pode acontecer, ok? Então, aí eu falo para você o seguinte, é preocupante a inteligência artificial? Porque nós temos muita gente ruim nesse mundo ainda, E a gente sabe que como igreja, a gente vê algumas profecias, e às vezes a gente nunca imaginou tanto coisas do tipo, correr de um lado para o outro, a pessoa, tudo que a gente vê em Apocalipse, como isso vai acontecer, como o mundo vai enxergar isso, e a gente está vendo que com o que está acontecendo, as coisas estão só se conectando a ponto de que o mundo vai ver Jesus, nós estaremos na glória, mas o mundo vai ver o Jesus não mais como advogado, como juiz, e aí todo o olho verá, Entenda que como isso influencia, Eu vou falar agora sobre outras coisas, mas eu espero que de inteligência artificial eu consiga ter feito você ir um pouquinho
mais além. E eu só recomendo uma coisa sobre isso: continue orando, porque são coisas que a gente precisa pensar. Bom, vamos falar sobre metaverso. O metaverso, o que é o metaverso? Embora exista uma definição que metaverso é um mundo virtual compartilhado, onde as pessoas podem interagir por meio de avatares, eu vou falar o que é isso, e essas pessoas podem usar alguns recursos, como realidade virtual, que acho que muitos aqui sabem o que é realidade virtual, muitas pessoas sabem o que é videogame, porque videogame é uma forma de realidade virtual, né? Existe a realidade aumentada, que também já é uma coisa que existe, no seu celular já faz isso. Quer ver um exemplo de realidade aumentada? Filtro do Instagram. Você coloca numa imagem algo que não existe nela. Quem aqui, tem jovens aí, quem aí já brincou de Pokémon GO? Tem uns que riram ali. Irmãos, a gente estava andando na rua e vinha as pessoas com o celular assim, ó. O que você está fazendo? Tem um Pokémon ali. Era realidade aumentada, porque não tinha algo ali, era só um jogo, ok? Mas no celular dela aparecia a câmera olhando e um elemento ali fora da realidade. Então o metaverso já existe há muito tempo em jogos de videogame, onde você simula, por exemplo, num ambiente que você está em outro lugar, com uma arma, por exemplo, né? Ou lutando com alguém. Isso já existe há muito tempo, só que eu vou explicar que houve uma tentativa de trazer isso para outros âmbitos, como, por exemplo, já tem tentativas de cultos pelo metaverso, eu vou falar sobre isso. Já existe compra de terreno no metaverso. Quando eu era garoto, a gente brincava, tinha um pastor muito louco, chamado Jim Jones, e aí o Chico Anísio fez uma brincadeira do Tim Tones, e ele vendia lote no céu. Não, compre o lote na nuvem número 2, do lado de Jesus é mais caro do que no lado do Gabriel, né? Mas agora isso existe no metaverso. Você compra um lote num mundo que não existe, mas porque esse lote você pode construir uma casa virtual ou uma loja virtual e vender coisas no metaverso. E muitas pessoas compraram lotes virtuais caríssimos, milhões, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então a ideia isso começou nos jogos, principalmente nos jogos de RPG também, que é muito comum, de você ser uma outra pessoa, ser outro mundo, e ali você podia interagir. Já existem muitos jogos que você joga e, por exemplo, eu vou comprar uma espada, aí você vai lá e compra, e aí realmente você compra, você passa o cartão de crédito, aquilo sai da sua conta e aparece a espada lá, e o cara compra. E ele joga com a espada que ele comprou e depois ele vende para outro. Então já existe comércio há muito tempo, tá? Isso foi as primeiras tentativas do metaverso, ou seja, é você sair desse universo e entrar num universo virtual, que é baseado em bytes. Uma boa referência para você pensar em algo similar, não tão louco, é quem assistiu os filmes Matrix. É uma ideia de metaverso, ou seja, é um mundo que não existe, que era todo feito por computador, e na realidade as pessoas eram em um lugar que não tinha nada a ver, existem algumas iniciativas controversas, como eu comentei, de cultos religiosos. Benefício, vamos falar, depois eu vou voltar nesse assunto. Tem benefício? Tem. Uma coisa chamada interatividade, Você consegue, dentro de um ambiente de metaverso, criar algumas coisas, algumas experiências, principalmente com jogos. O mercado de jogos é um mercado muito ascendente. Os jogos empregam muitas pessoas, não sei se você sabe disso, e é um mercado multimilionário. E hoje os jogos são cada vez mais ligados a essa ideia de ambientes virtuais, e nesses ambientes de metaverso você consegue simular muita coisa que pode ser produtiva, como, por exemplo, existe metaverso para simulação de cirurgias. Os caras entram no metaverso e simulam uma cirurgia,
e existe toda uma programação para aquele corpo que não existe, é um virtual, né? Lembra que as pessoas ainda fazem, mas você fazia dissecação em corpos reais, já existe dissecação em corpos no metaverso, né? Então, tem toda, já é uma ideia, né, que ajuda bastante. Você consegue pegar eventos sociais, já existem eventos no metaverso, eu já participei de 2 feiras no metaverso. E aí depois a gente vai falar dos malefícios sobre isso. A ideia de educação no metaverso é bastante interessante. Você consegue simular, por exemplo, estudos num ambiente mais propício, como, por exemplo, isso, como eu comentei da medicina, estudo da medicina, estudo da odontologia. Você consegue simular isso dentro de um ambiente que permite você analisar as variáveis, né? Então, assim, é produtivo nesse aspecto, né? Você consegue fazer com que os alunos, que principalmente as pessoas gostam de ambientes virtuais, jogos, essas coisas, e às vezes você pega a pessoa e consegue envolver ela naquilo. Então, isso uma outra coisa, a oportunidade econômica também, né? Por causa do metaverso se cria novas oportunidades, né? Empregos nessa área de metaverso. Já existe, já há muitos anos, por exemplo, piloto de avião já usa simulador há muitos anos. Hoje os simuladores já são todos baseados em metaverso. Então a pessoa já consegue escolher qual aeroporto ela quer simular, como simular o comportamento do avião em tempestades, entendeu? Então isso já existe há muito tempo, só que agora num grau muito maior, né? Mas vamos falar dos malefícios, que é exposição a coisas prejudiciais, isso é verdade. Existe muita violência em jogos, isso é inevitável, né? E essas violências em jogos já causaram, a gente vê várias notícias sobre isso, né, de morte, de pessoas que foram simular, foram para a vida real, porque dentro de um jogo viram alguma coisa, né, e aquilo, a pessoa, como disse o pastor Eduardo, pirou o cabeção, e aí deu tiro para todo quanto é lado, ou pegou uma faca ninja e jogou em alguém, porque fez isso num jogo, dentro de um ambiente de metaverso. Então, assim, é difícil controlar, existe um impacto da saúde mental também sobre isso, tá? Isso já é inevitável, que quanto mais exposto a telas você isso causa problemas nas vistas, causa problemas principalmente em criança, tá? Não dê celular para criança menor de 10 anos, não deve, né? Às vezes eu já vejo casos assim, o pai vai educar o filho, aí como o filho é muito bagunceiro, ele põe um celular para a criança ficar quieta. Não faça isso. Faça outras formas de uso, né? A criança fica quieta, leva para um parquinho, faz ela gastar energia, faz um esporte, né? Mas celular não recomendo para menores de 10 anos, porque causa esse problema. E o metaverso, um dos pontos que foram discutidos foi sobre isso. Muitas pessoas, por problemas mentais, não conseguem mais distinguir o que é realidade ou não. Entende? Isso já existe com outras doenças, como esquizofrenia, por exemplo. Agora, você imagina a criança vive nesse ambiente de metaverso, joga, e quando ela vai para o mundo real, ela não sabe bem o que é realidade ou não. Então, isso é perigoso. Outra coisa que a gente chama de adicção, ou seja, o metaverso pode ser viciante, ok? A criança fica viciada, a pessoa, não é só a criança não, a pessoa não quer mais viver no mundo real. Existe um divisor de águas no mundo real para o ser humano, chama boleto. Quando o boleto aparece na sua vida, e tem pessoas que correm dele, então vão para outros lugares que ela não precisa pagar a conta, né? E é verdade isso. Lembra quando você era criança e não tinha nenhum boleto para pagar? Como a sua mente era criativa? Mas estou falando isso por quê? Porque as pessoas viciam, já foi comprovado que ambientes virtuais são viciantes. A mente da pessoa começa a exigir, e se ela não entra, ela sofre abstinência. Ela precisa daquilo, e aí, por conta disso, ela vive menos. Já existem muitos estudos, por exemplo, da mudança social
que isso causa. Nos Estados Unidos foi feito um estudo já há mais de 5 anos atrás, de que as famílias não se sentavam à mesa para comer. Dentro dos quartos da criança lá tinha tudo, TV e tal. A criança ia da cozinha, pegava alguma coisa, ia para o quarto e só joga. E você vai ver coisas do tipo: ai, meu filhinho está lá jogando, quantos anos ele tem? 35. Como assim, irmão? Meu filho tem 28 anos, já é casado, tem profissão, tem uma netinha. Como assim? 35 anos, o menino só joga. Não dá, na minha cabeça não entra. Mas é o que tem acontecido, porque diminuiu a interação social e o metaverso foi um dos pontos principais aí. Outra coisa, desigualdade, isso é verdade, né? O metaverso exige que você tenha uma estrutura maior. E isso acaba que estava causando algumas coisas do tipo: quem não tinha dinheiro queria ter para poder entrar. Ok? Então a pessoa queria que o pai desse um melhor computador, que o amiguinho jogava e tal, e por aí vai. Isso também é algo complicado. Outra coisa que eu sei que o metaverso faz também, ligando até um pouco o que eu falei sobre inteligência artificial, é controle. Você sabe onde as pessoas estão e o que estão fazendo, né? Você consegue saber: eu vou invadir a casa de fulano, porque nesse momento ele está lá no computador, já tem umas 2 horas que ele não sai de lá. Vou lá roubar alguma coisa, porque eu sei onde as pessoas estão. Isso aconteceu alguns crimes nos Estados Unidos assim, tá? Não tinha ninguém em casa, o menino jogando, a pessoa falou assim: fulano está jogando. O cara foi lá, roubou um monte de coisa, o garoto com fone de ouvido, em outro mundo, em outra realidade, fizeram a limpa da casa, né? Então, assim, você consegue ter algum tipo de controle. Mas o metaverso aconteceu uma coisa que eu vou até comentar com vocês, só para a gente fechar esse primeiro raciocínio, que aqui foi um exemplo de um culto da igreja do pastor André Valadão, que ele fez no metaverso. E aí a gente tem um problema: as pessoas no metaverso são representadas por avatares, né? Que eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas as pessoas não são quem realmente são. Às vezes aqui dentro é um homem, mas lá atrás é uma mulher, ou o contrário. Às vezes aqui é uma criança, é adulto, mas lá por trás é um garotinho de 10 anos. E aí ele veio falar que 5 pessoas se converteram. Será que elas... Como assim? Como é que ele sabe se converteu mesmo? A pessoa levantou o bonequinho na mão. Entende? Então, assim, é uma coisa surreal, né? Para mim. E olha que eu sou da área, tá? Imagina para quem não é. Isso aqui foi um culto na Alemanha, e essa pessoa aqui não existe, é um avatar, tá? Essa pessoa que está aqui, que foi feita por inteligência artificial, ela dirigiu uma parte do culto, mas ela não existe. Não é uma pessoa real, né? Ela é igual aquela mulher da propaganda do Magalu. Ela não existe, tá? Então, isso já aconteceu, né? É um negócio também muito surreal, mas é o que o metaverso tem proporcionado. Aí eu queria te falar uma coisa engraçada. Atualmente, o metaverso foi classificado como o principal fracasso. Você sabia que está em de decadência? Metaverso está saindo de moda. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque ninguém conseguiu fazer conteúdo para jogar para o metaverso ainda, porque para entrar no metaverso você precisa de... O computador que você precisa é muito maior, o gasto é muito maior, e isso acabou criando uma, vamos dizer assim, uma não empatia do uso, né? E outra coisa que é a falta de adesão, as pessoas perderam o interesse, criaram outras coisas, né? E os usuários começaram não tem ninguém que entra, estou sozinho aqui, meus colegas não entram, e aí começou a criar essa ideia. E também uma coisa que não tem regulamentação. E aí os pais também começaram a verificar, e aí aconteceu isso aqui, ó. Isso saiu esse ano, tá? Aqui, ó, julho de 2023, na IGN Brasil, que é uma revista na coluna Tech, ó, investimento de 10 milhões de dólares no metaverso,
se provou um fracasso por Zuckerberg. Para quem não sabe, Zuckerberg é o dono da Meta, que era Facebook, etc. Olha quanto de prejuízo ele teve, porque ele achou a ideia que ia bombar, investiu, e o metaverso entrou em fracasso, né? Hoje o metaverso é a maior elefante branco hoje. E aí o que aconteceu? Pessoas que compraram lotes no metaverso por 10 milhões não vale nem R$1. Acabou, sumiu, o lote desapareceu. Pessoas que usaram criptomoedas, não sei se você sabe o que é isso, mas são moedas virtuais que foram criadas dentro do metaverso, as moedas foram descontinuadas. Então, quem tinha dinheiro sumiu, perdeu. Muita gente levou tombo nisso. A mesma coisa que alguns levaram tombo com outras coisas, como Telex Free e outras coisas assim, lembra que mais ou menos o povo todo se entusiasmou com o metaverso e foi o maior fracasso da história, tá? E como a gente citou também, nós vamos falar agora sobre Avatar. Tem um texto que diz assim, eu vou explicar por que eu usei esse texto. Guarde a tua língua do mal e os seus lábios da falsidade, Salmo 34, 13. Porque o avatar é a maior forma de falsidade que tem hoje dentro de um ambiente. Avatar não é só usado no metaverso, não. Existem outros lugares que se usa esse tipo de coisa, tá? Inclusive está um pouquinho de modinha ultimamente, as pessoas usarem as fotos, pegar sua foto e colocar um desenho dela, né? Aí alguns dão uma melhorada, os barrigudos então, fica todo mundo no shape, né? A palavra avatar, para você ter uma ideia, ela vem do budismo e hinduísmo, do sânscrito. Ela literalmente significa receber uma entidade. Isso, por exemplo, quer ver onde se aplica muito isso? Quem já ouviu falar do Dalai Lama? Entende-se que o Dalai Lama o atual Dalai Lama, ele é um avatar, ou seja, ele recebe o mesmo espírito do Dalai Lama anterior, ou seja, é uma alma que vai passando de corpo. Então, é um tipo de avatar, né? A ideia de avatar hoje é que a gente entende que é uma representação virtual de alguém, é algo que a tecnologia embarcou, mas na verdade o termo vai muito atrás. E aí você entende, porque você assistiu aquele filme de Avatar, o último mestre do ar, que já deve ter visto esse filme, vai lembrar que o jovem lá, ele era o corpo de um espírito que vinha milenarmente trocando de corpo, e que ele dominava os elementos. Isso era anime, as pessoas viam, era moda, etc. Na verdade, isso é uma representação de aplicação literalmente de demônios, tá? Só é importante você saber isso. Aquele filme Avatar, que você viu dos bonequinhos azuis, já tem uma visão um pouco mais simplista, né? O Avatar é só uma casca de pessoa e você insere a mente nela, né? Mas hoje os avatares, eles são muito usados até no marketing, né? Você coloca lá a sua assinatura, em vez de você botar uma foto sua, como algumas empresas até fazem, você coloca um bonequinho que parece com você, né? E aí você chama isso de avatar. Então isso é muito comum no marketing, em alguns mercados, mas só para você entender a origem do termo avatar, é esse aí, né? Um ponto, aqui um exemplo de um jogo, onde essas pessoas, olha que coisa, aqui você tem um ambiente de realidade aumentada, a pessoa jogando baralho, mas você não sabe se essas pessoas são assim mesmo. São avatares, né? Isso existe em várias camadas, né? Ele não necessariamente representa quem você é. E isso é uma forma de falsidade. Já foi feito vários estudos sobre isso, de que 90% de avatares em jogos e no metaverso não representam as pessoas que realmente são. E a grande queda do metaverso é por conta disso, porque quem sabe um pouquinho de direito sabe que você entra na falsidade ideológica, né? Porque você está representando uma identidade de quem você realmente não é, né? Então isso é um ponto complicado. Aí observa o seguinte: violação de privacidade. Isso tem acontecido
em alguns lugares que utilizam esse tipo de avatar. Você consegue, você tem um avatar que você usa em um jogo, ou em alguma, ou no metaverso, ou em algum lugar que exista ainda esse tipo de coisa, você está sujeito a com que alguém consiga analisar o seu comportamento e usar isso contra você. Isso já existe em alguns ambientes como Facebook, Instagram, ok? Isso é inevitável. Já você consegue extrair muito de uma pessoa só analisando o Instagram dela. Levantou a mão, Robin? Desculpa, Robin, eu não estou ouvindo. Você consegue levar para ele lá? Até bom que ao comentário, né? No WhatsApp também tem um avatar. Você pode criar um avatar que vai representar você. Isso. Para criar, você vai ter que fazer várias informações sobre você, como você está, qual é a sua compleição física, coisa e tal. Depois o WhatsApp cria então um avatar que vai te representar lá. Isso. Na rede social do WhatsApp. Isso. Inclusive o avatar existem muitas inteligências artificiais que já criam, tá? Você se dá o detalhamento ou manda uma foto sua e ele cria um avatar similar a você. Isso já existe já há até um certo tempo, né? O que existe uma discussão até sobre ética disso foi o que eu comentei. Existem pessoas que o avatar não são quem elas são, ok? E isso é uma forma de escapatória. Algumas coisas que até a pessoa entende, a gente até entende, mas tem que tomar um certo cuidado, como por exemplo, eu vi uma reportagem de um rapaz que tinha um avatar que era como se ele fosse um cantor sertanejo, aquele cabelinho todo arrepiado, tal. Só que o cara, ele tinha um problema, ele era albino. Então, ele tinha preconceito com ele mesmo sobre isso, então ele criou e ele usava para tudo aquela imagem, inclusive ele usou uma inteligência artificial para mudar, e ele colocava no Facebook, no Instagram, essas redes, aquela foto que foi mudada com inteligência artificial para que ele fosse ele, mas não tinha nada a ver com ele, né? Então, hoje ainda existe muito disso, né? Esse esquema de violação da privacidade, ela ainda é uma grande discussão, porque para você criar um avatar, você passa uma série de informações, e aí essas informações não estão tão seguras assim. Já existiam muitos vazamentos aí de informação no Facebook, no Instagram, né, de pessoas que tiveram seus dados expostos, e muitos deles nasceram em avatares. Tá? Aproveitando que o Robinho rolou a bola, alguém tem uma pergunta para fazer até esse momento? Pode ficar à vontade. Se alguém tiver um ponto que queria comentar, alguma coisa que viu e não entendeu, quer entender melhor, fica à vontade. E fica à vontade também se levantar a mão a qualquer momento. Eu botei, para a gente encerrar, eu botei um texto de Apocalipse que fala assim: vem sem demora e guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, porque nós estamos vivendo dias, irmãos, que tudo que eu falei aqui, a tendência é intensificar, ok? As inteligências, tirando o caso do metaverso e abrindo parênteses, por que metaverso ainda é fracasso? Porque a tecnologia, ela é menor do que o cara tem pensado, mas uma hora a tecnologia vai ser maior e isso vai aumentar e vai ter espaço ainda. Mas tudo que eu comentei aqui, pois não, Iana, leva para ela ali, abrindo um parênteses, temos uma visitante, que é a oftalmologista, doutora Iana, está nos visitando aqui. Oi, Júlio, tudo bom? Tá ótima aula. Diga. Aqui, teve uma época que estava rolando aí uns filtros de envelhecimento, como que você seria no futuro, e também vários outros filtros, se você fosse mulher, se você fosse homem, e eu queria saber qual que é
o seu entendimento a respeito disso, se é seguro, não é seguro, se isso pode ser realmente usado para o mal ou não, porque eu acho que pode, mas é a minha cabeça, assim, o meu ponto de vista. Para que ela está falando é o seguinte, tem acontecido de alguns aplicativos, você vai lá e ele te filma e ele te mostra como você era há 30 anos atrás. Tem gente que até chora, como eu era bonito. E o cara pode mudar esses filtros, como eu seria se eu fosse assim, se eu fosse mais moreninho ou mais claro. E o que ela falou realmente é muito pertinente. Esses filtros são usados, inclusive hoje, como fraude em alguns lugares. Tá? A gente vê casos, eu vi uma matéria, acho que já tem uns 3 ou 4 meses, de uma pessoa que passou por um filtro desse, e alguém capturou a imagem da pessoa filtrada e criou uma outra identidade dela com aquela imagem, entendeu? E fez uma série de outras coisas em cima disso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas que nos são expostas, porque você está usando o Instagram, aparece lá, e existe um botão que é muito perigoso, é o Saiba Mais. Você já viu isso? Todos eles embaixo tem assim, um Saiba Mais. Cuidado, porque com esse Saiba Mais, ele te pergunta, qual é o seu nome? Qual a sua idade? Começa a perguntar coisas, e aí começa a informação, mais uma vez exposta. Tome um pouco de cuidado com essas coisas. Às vezes são curiosidades, mas como a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Tá? Mas realmente existem alguns perigos nisso aí, sim, principalmente por falsidade ideológica. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Carlos Lima, está doido para falar? Não? Isso tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, você às vezes gravou um vídeo seu falando no Facebook ou no Instagram, uma inteligência artificial pega aquilo e ele faz um programinha para você falar com a sua voz, e aí a pessoa liga para você usando aquela inteligência como se fosse a voz de alguém que você conhece, e você cai. E a pessoa fala com você, estou precisando de 10 mil reais emprestado, e é a voz da pessoa, aí como é que você entende? Então, até isso é perigoso, você colocar alguma coisa com a sua voz, porque essas inteligências artificiais aí podem ser usadas para esse tipo de coisa. Bem lembrado, pastor Carlos Lima. O Robinho levantou a mão lá. Quer me dar 10 mil reais, Robinho? Estou recebendo aí, viu? Levantou a mão. 5? Então tá bom. É só uma colocação que está acontecendo, que o mundo está evoluindo bastante, e tem essa questão de controle, de massa, controle, de mental e coisa e tal, e o cinema é muito utilizado para isso. Inclusive, tem até um caso notório que foi agora esse ano, quando aquele trem lá numa cidade dos Estados Unidos descarrilhou. 8 meses antes havia sido feito um filme, que era justamente naquela cidade, inclusive os moradores da cidade foram figurantes no filme, o trem vinha, descarrilhava, jogava um elemento químico lá na natureza e tudo bem. Isso depois aconteceu na verdade, então, isso é um indício, é uma preparação dos controladores do mundo. Sobre a IA, aí o irmão falou da questão da possibilidade de ela se autoprogramar. Sim. E existe uma agenda para 2030, todo mundo, quem está mais ligado nisso aí, existe uma preparação para algo que vai efetivamente ocorrer no mundo em 2030. Então, eles estão preparando de várias formas. Aí o irmão citou um filme que o irmão viu. Existe um outro filme interessante também sobre Avatar, que é aquele filme chamado Substituto. E manda um substituto dela trabalhar e fazer as coisas lá, que é um robô controlado, e ela que pega a mente da pessoa lá onde estiver. E tem um outro filme atual agora, bem recente, que ele vai falar um pouco sobre inteligência artificial.
Ela evoluiu tanto que o nome dessa inteligência artificial que tenta a destruição em massa do mundo, da humanidade, o nome dela se chama entidade. Ela já apareceu em 2 situações aí desses. Hollywood está muito ligado a isso, né? Muito ligado a questões dessas coisas que nós já vimos. Então essa inteligência artificial, ela se denomina entidade, né? Então observe bem que isso tudo é usado para os seres humanos serem preparados para algo que está por vir aí. Você pegando esse gancho que você falou, existem já algumas inteligências artificiais, já até num grau assim de programação muito mais elevado, que ela é o que a gente chama de inteligência artificial generativa, ou seja, ela analisa e ela cria o conteúdo. Então, por exemplo, vou escrever um livro, já existe inteligência artificial, que dependendo, ela consegue ter algumas análises pré-programadas, que ela já, por se autoprogramar, ela já consegue ter algumas coisas que eram mais inerentes aos seres humanos. Aí, assim, por isso que eu falei lá no começo, uma frase que assim, a gente precisa se preocupar, precisa, porque esse é sinal do fim dos tempos, tá? Existe muita coisa aí que isso vai mudar. Pois não, Deus-se. Ah, boa. Existe foi até recente agora, de que colocaram uma inteligência artificial para fazer uma releitura da Bíblia, né? Aí, assim, abrindo um parênteses, até vi um vídeo o pastor Silas Malafaia, aplicou uma inteligência artificial e ele disse o seguinte, muito fraquinha, não tem revelação nenhuma, ele falou até desse jeito. Existe isso que você falou realmente, é o que eu falo, inteligência artificial não tem alma, não tem espírito, ok? Então não existe sensibilidade dela ao Espírito Santo. E eu volto a falar uma coisa que eu sempre falo para os irmãos que já estão mais com a gente, Bíblia sem o Espírito Santo não é um bom livro. É um livro de letras pequenas, na sua maioria, não tem figura, difícil de algumas palavras, mas quando ele tem o Espírito Santo é alimento para a nossa alma. É diferente, ok? Então você não pode pegar uma inteligência artificial e ela vai escrever a Bíblia simplesmente porque ela quer melhorar o contexto, e é perigoso porque essa mudança de contexto pode mudar toda uma direção e criar até uma outra religião, como já normalmente tem acontecido por pequenas interpretações, quanto mais por uma coisa desse tipo. Mais alguma pergunta? Amém? Por isso que eu fechei com esse texto, irmãos, porque a gente precisa orar muito, guardar o que a gente tem, porque existem algumas coisas que vão acontecer, isso é inevitável, algumas coisas realmente vão apontar para uma canalização mundial do conhecimento, e isso vai levar a algumas unificações, como unificação de religião, unificação de uma série de coisas, que são os sinais que já são profetizados na Bíblia sobre o anticristo e sobre uma série de coisas. Então, às vezes eu não estou querendo ser sensacionalista, não, né? Quem me conhece sabe que eu não sou assim, mas a gente que trabalha eu trabalho já há muitos anos com análise e desenvolvimento de sistemas, a gente vê várias aplicações que vêm ocorrido no ambiente tanto empresarial como... E eu me preocupo, tá? Eu me preocupo porque vai chegar um momento que realmente vai ser difícil controlar certas coisas, né? Então, nós temos que estar em espírito de oração. Amém? Pastor Eduardo, além do senhor fazer aqui o convite, o senhor alguma consideração, algum ponto aí? Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com os irmãos sobre esse assunto. Amém. Meus amados, quantos foram abençoados com essa ministração? Aprendemos muitas coisas importantes. A nossa visão é alertar a igreja e instruir a igreja para que a igreja não fique à mercê das investidas do inimigo
e possa, de alguma forma, ser, né, o seu povo, o povo de Deus, aprisionado a essas ciladas que surgem, ok? Importante passar para vocês um texto que me chama muita atenção, Salmo 101, diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Amém? Então, aqui, o salmista Davi falando algo muito importante. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma busca muito grande por entretenimento, mas alguns entretenimentos são extremamente perigosos. Alguns filmes, você assistindo na tua casa, numa Netflix da vida aí, é você abrindo a porta e dando uma legalidade. Ah, mas eu quero assistir por curiosidade. Não. Você vai na sinopse e você vê que ali tem coisas que o Senhor não se agrada. Então você não vai assistir. Porque é a legalidade que você vai dar. Por que eu vou ver um filme de terror com participação ativa de demônios? Por que eu vou fazer isso? Eu não tenho necessidade. Ah, mas eu gosto, pastor. Então você está com gosto muito ruim. Você precisa conhecer mais o Evangelho. Ok? Não porei coisas más diante dos meus olhos. Você tem que pensar nisso. Ontem até eu postei assim, uma frase do pastor Eliseu Rodrigues: fique atento aos sinais, pois aquilo que lhe distrai pode lhe destruir. Pois aquilo que te distrai pode lhe destruir. Então, muitas distrações são extremamente perigosas. Extremamente perigosas. E pode trazer destruição para nós. Então, a vigilância tem que ser maior. Eu me recordo que, no ano passado, quando eu levei a caravana para Israel, nós passamos por Dubai. E nós notávamos que em todos os semáforos, as pessoas, elas paravam e ficavam ali esperando o momento delas atravessarem. E aí, conversando com a guia, né, nós conversando com ela, perguntamos sobre isso. Falou assim: aqui não tem guardas nas ruas, você raramente vai ver um policial. A íris de todas as pessoas já estão arquivada. Se um cidadão, seja ele nacional ou seja estrangeiro, ele atravessar aquele semáforo com ele fechado para o pedestre, a multa de $173 chega na casa dele. Na hora. Ok? Então, por quê? Porque é dessa forma. Então, lá, tudo é vigiado. Tudo. Mas até aquelas mulheres com burca, aquelas mulheres extremamente protegidas, esse equipamento consegue ver a íris por trás daquela burca que é a mais, vamos dizer assim, a que cobre mais. Eles têm essa tecnologia, ok? Então, tudo isso nós notamos lá e vimos isso. Há uns meses atrás, eu estava ouvindo a CBN quando falaram sobre o lançamento de uma música inédita de Elis Regina, pegando a voz dela, de trabalhos anteriores, com a inteligência artificial, lançaram uma música que era só uma letra que estava guardada e que então colocaram ali a voz dela a partir da inteligência artificial. Ok? Então, assim, as coisas estão avançando
e nós acreditamos que tudo está sendo preparado para o anticristo. Quando a Bíblia fala sobre a marca da besta, só vai poder comprar, vender, e todos vão receber a marca da besta, os que não receberem serão mortos, aqueles que vão morrer pela espada, que a Bíblia diz. É importante você saber que as pessoas estão pensando no chip. Irmão, avança, avança. O chip já ficou para trás. O negócio está muito mais avançado, está muito além já. Pode ser um chip? Pode, mas a priori a tecnologia está muito rápida, avançando demais. Então você tem que pensar nessas questões. A gente sabe que já tem pessoas usando chip, grandes empresários, artistas, em caso de sequestro, eles localizam imediatamente, não dando tempo para que os sequestradores venham matar o sequestrado. Muitos já estão usando o chip de localização, é um GPS, ok? Mas nós temos que ter o entendimento que o tempo se aproxima e Jesus em breve voltará. Por isso nós estamos ensinando a igreja, e isso é extremamente importante. Nós teremos na semana que vem um estudo sobre o cristão pode ficar oprimido e possesso de demônios. Outra questão que vai ser abordada é espíritos territoriais e familiares têm embasamento bíblico, ok? Os espíritos familiares, aqueles que atuam na família, vai atuando de geração em geração. Alguns querem atribuir a maldição hereditária. Aí nós vamos trabalhar esse tema na próxima terça-feira. Eu acho que é importante. Ainda que você tenha convicção, você tem que ter argumentação para quando alguém te perguntar. Então você não deve vir só para fortalecer a tua convicção, mas te dar pontos para argumentar. É o que nós tivemos aqui hoje, falando sobre inteligência artificial, metaverso e avatar. Tem muita gente aqui que não sabia a origem da palavra avatar. Mas a partir de hoje, sair daqui sabendo. Se alguém vier falar com você e você for argumentar, você tem embasamento, você tem informação. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aqui, nós não vamos negar conhecimento a você. O que nós pudermos fazer para que você aprenda, nós faremos. Amém?